Você já ouviu falar de Nikola Tesla? Você definitivamente já ouviu falar sobre as grandes pirâmides do Egito. Mas e se eu te dissesse que Tesla pode ter provavelmente desvendado o antigo mistério que envolve as pirâmides? Espere, o quê? Este é um episódio crossover? Não. É muito provável que os segredos das pirâmides estejam escondidos à vista de todos. Mas primeiro vamos recapitular o que sabemos sobre elas. O que há de tão misterioso nelas? Quero dizer, elas são apenas construções antigas e peculiares, não são? Uma das maiores dúvidas é como elas foram construídas. Algumas pessoas acham que as pirâmides foram criadas por pessoas usando apenas as mãos e os músculos, mas outras acham que pode ter havido algum tipo de fonte de energia maluca que ainda não conhecemos. Por exemplo, e se os alienígenas ajudaram ou algo assim? Brincadeirinha, mas essa ideia de que alguma fonte de energia desconhecida foi usada para construir as pirâmides existe há muito tempo. Até mesmo em textos antigos, como os textos das pirâmides, fala-se sobre como os deuses nos deram algo para construir um grande poder. Portanto, talvez houvesse algo realmente poderoso e misterioso acontecendo naquela época. Quem sabe? No início do século XX, Nikola Tesla ficou obcecado com as grandes pirâmides do Egito. Ele leu vários livros sobre essas estruturas antigas e ficou impressionado com a quantidade de energia que elas pareciam ter. Naquela época, poucas pessoas sabiam muito sobre eletricidade, e Tesla começou a se perguntar se havia algum tipo de tecnologia avançada escondida nas pirâmides. Ele tinha a ideia de que o poder das pirâmides estava relacionado ao eletromagnetismo e dedicou muito tempo e esforço para tentar desvendar tal mistério. Tesla tinha algumas teorias bastante incomuns sobre as grandes pirâmides. Ele achava que elas podiam de fato armazenar e mover eletricidade, que poderia ser usada para alimentar as áreas ao redor delas. Ele também tinha uma teoria de que as pirâmides foram construídas usando algum tipo de energia cristalina. Ele acreditava que as câmeras dentro das pirâmides poderiam ter cristais superpoderosos capazes de controlar os campos eletromagnéticos. Mas isso não é tudo. Tesla também tinha a ideia de que os materiais usados para fazer as pirâmides tinham propriedades que lhes permitiam capturar a energia do Sol e da Lua. E não apenas um pouco de energia. Ele achava que a pirâmide poderia de fato criar um campo de energia maciço capaz de iluminar cidades inteiras. Ele achava que as pirâmides poderiam ser usadas como usinas de energia gigantes para gerar eletricidade e operar máquinas. Tesla até acreditava que as pirâmides estavam de alguma forma ligadas à energia cósmica, que poderia ser usada para a iluminação espiritual e cura. Muito New Age da parte dele. De qualquer forma, Tesla não estava tirando essas ideias do nada. Ele estava estudando seriamente tudo o que podia sobre as pirâmides, desde artefatos e textos antigos até hieróglifos e desenhos. E ele teve a ideia de que as pirâmides foram projetadas para serem amplificadores de energia e que algum tipo de fonte de energia desconhecida foi usada durante sua construção. Mas, na verdade, suas ideias tiveram um grande impacto na maneira como pensamos sobre as pirâmides atualmente. Pesquisadores e estudiosos têm se aprofundado em suas teorias há anos e as têm usado para desvendar alguns dos maiores mistérios que cercam essas estruturas antigas. Por exemplo, recentemente os cientistas usaram a física teórica para investigar como a Grande Pirâmide do Egito reagiria a determinadas ondas de rádio. Eles descobriram que se as ondas de rádio tivessem um determinado comprimento, a pirâmide poderia concentrar a energia dentro de suas câmeras e focalizá-la sob sua base. Os cientistas fizeram muitos cálculos para descobrir isso. Primeiro pensaram em quais comprimentos de onda de rádio funcionariam melhor. Em seguida, fizeram um modelo de como a pirâmide reagiria às ondas. Eles calcularam quanto da energia das ondas seria absorvida ou espalhada. Por fim, verificaram como a energia se movimentaria dentro da pirâmide quando as ondas a atingissem. Para ajudar a explicar tudo isso, os cientistas usaram algo chamado análise multipolar. Isso é quando você pega um objeto complicado e o divide em partes mais simples. Aí é possível ver como cada parte interage com a energia que está chegando. É como desmontar um quebra-cabeça para ver como cada peça se encaixa. Os pesquisadores estão interessados em saber como tudo isso poderá ser usado no futuro. Eles querem criar partículas realmente minúsculas que possam fazer a mesma coisa que a pirâmide, mas com a luz. Ao alterar o tamanho, a forma e o material dessas partículas, eles podem controlar como a luz se move ao redor delas. Isso pode ser muito útil para coisas como a criação de sensores minúsculos ou células solares super eficientes.
Os cientistas tiveram que fazer algumas suposições quando estavam fazendo sua pesquisa. Eles presumiram que não havia nenhum espaço oculto dentro da pirâmide e que o material usado para construí-la era o mesmo. Mas mesmo com essas suposições, eles ainda fizeram descobertas impressionantes. Mas o estudo da pirâmide não é a única prova de que Tesla estava à frente de seu tempo. Há outros projetos de Tesla que pareciam irrealistas na época, mas que os cientistas e entusiastas reavaliam e tentam implementar hoje. Vamos falar sobre seu projeto mais ambicioso, a Torre de Transmissão de Wardenclyffe. Em 1900, Tesla já era um dos grandes nomes da engenharia elétrica nos Estados Unidos. As pessoas ficavam impressionadas com suas incríveis invenções e com o fato de ele ter conseguido superar Thomas Edison na Batalha das Correntes. No entanto, Tesla não se contentou em descansar sobre os louros. Ele decidiu embarcar em seu projeto mais ambicioso até então, a Torre de Transmissão em Wardenclyffe. Ela foi construída entre 1901 e 1905 e foi baseada em uma de suas ideias revolucionárias. Ele tinha a visão de tornar o impossível possível, criando um sistema global de comunicação sem fio. Ele usaria a própria Terra como um condutor, transmitindo música, notícias, relatórios do mercado de ações, comunicações militares seguras e até mesmo imagens de fax. Isso soa familiar? Sim, parece com a internet que usamos hoje, só que sem o uso de fios. Mas Tesla tinha um sonho muito maior em mente: transmitir energia sem fio. Ele já havia provado que sinais de alta frequência podiam ser enviados sem fio usando seus transformadores de bobina, o que despertou sua obsessão pela transmissão de energia sem fio. Sua visão era não apenas transformar a maneira como nos comunicamos, mas também encontrar um modo de transferir correntes de energia globalmente, aproveitando a energia natural da Terra. Tesla acreditava que havia uma abundância de energia grátis ao nosso redor que poderia ser usada para o benefício da humanidade. Em 1899, ele realizou alguns experimentos ultra-secretos e se convenceu de que era possível transmitir energia elétrica pela atmosfera superior da Terra. Foi assim que a Torre Wardenclyffe foi criada. Ela deveria ser a estação protótipo de uma rede de torres em todo o globo que forneceria energia sem fio para o mundo inteiro. Infelizmente, Tesla não tinha os recursos nem a paciência de seus investidores para levar esse projeto ao fim. Ele enfrentou todos os tipos de problemas financeiros e bloqueios, e em 1917, a torre inacabada foi finalmente demolida para ser transformada em sucata e pagar suas dívidas, que não paravam de crescer. Agora, ela continua sendo um triste lembrete de que até mesmo as maiores mentes podem às vezes ficar aquém de seus sonhos. O laboratório original de tijolos vermelhos, no entanto, ainda está lá e é o único laboratório de Tesla que existe até hoje. Fato curioso, em 2017 uma equipe de filmagem fez uma descoberta maluca. Eles usaram um radar de penetração no solo para explorar a área ao redor de Wardenclyffe e encontraram uma série de túneis que se estendiam por centenas de metros sob o local. Ninguém sabe exatamente para que esses túneis eram usados, mas há anos as pessoas especulam que eles faziam parte do grande plano de Tesla. Wardenclyffe, é claro, é um marco importante para os entusiastas de Tesla de todo o mundo. Quem sabe, talvez um dia alguém finalmente desvende o mistério dos túneis. Mas mesmo que isso não aconteça, o legado de Tesla e de suas ideias incríveis continua vivo.